Vamos mergulhar numa história incrível. A gente vai falar de um grupo de pensadores lá do século XVI, cujas ideias sobre direitos humanos e economia global, bom, elas simplesmente moldaram o nosso mundo. Mas o mais curioso é que os nomes deles a gente mal ouve falar, foram praticamente esquecidos. Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como um movimento intelectual encarou o nascimento de um mundo globalizado e criou conceitos que, olha, a gente usa até hoje. Mas para a gente entender a Escola de Salamanca, precisamos viajar no tempo. Imagina o caos. 1492, Colombo chega nas Américas e o mapa do mundo vira de cabeça para baixo. Pouco depois, em 1517, Martinho Lutero simplesmente racha a cristandade. O mundo que as pessoas conheciam estava se desfazendo. As velhas respostas não serviam mais. Era um tempo que pedia, que implorava por ideias completamente novas. Então, o nosso roteiro para desvendar essa história vai ser este. Primeiro, vamos ver como essa escola nasceu. Depois focamos no seu fundador, o Vitória. Entendemos como eles lidaram com a questão das Américas, passamos pelas ideias de economia e teologia e terminamos com o legado que eles deixaram. Ok, primeira parada. E onde foi o epicentro dessa revolução toda? Bom, não foi num palácio nem num novo centro de poder. Foi num lugar com uma tradição imensa, a universidade mais antiga da Península Ibérica. Estamos falando de Salamanca. E olha, Salamanca não era um lugar qualquer. Fundada lá em 1218, já era um polo de estudos teológicos e jurídicos há séculos. Mas o interessante é que, em vez de ficar presa no passado, essa tradição toda virou a base para algo revolucionário. Era o cenário perfeito, o conhecimento antigo sendo forçado a encarar um mundo completamente novo. E toda grande transformação precisa de um catalisador, né? Aqui foi um homem. Um cara que olhou para todo aquele conhecimento antigo e pensou: a gente pode usar isso para resolver os problemas de agora. O nome dele era Francisco de Vitória, e o que ele fez foi genial. Primeiro, ele resgatou a obras de Tomás de Aquino. Depois, ele basicamente atualizou o sistema da universidade, trocando o livro base tradicional por um de Aquino. E o mais importante, ele começou a usar toda essa base filosófica para discutir as crises da época. Ou seja, ele tirou a teologia daquela torre de marfim e a jogou no meio do furacão dos debates do mundo real. Isso mostra o tamanho do impacto dele. Essa citação de estudo, as reflexões de Vitória sobre a conquista do México e da América do Sul eram ouvidas com muita atenção nos círculos mais altos do poder, mesmo que nem sempre fossem aprovadas. Imagina só, as ideias dele eram tão poderosas que chegavam a incomodar o homem mais poderoso da Europa na época, o imperador Carlos V. E qual foi o maior desses desafios? Sem dúvida, as Américas. A expansão espanhola no Novo Mundo criou um vácuo, um buraco negro moral e jurídico. As perguntas eram gigantescas. Como lidar com povos desconhecidos, com terras que não estavam nos mapas? Quais eram as regras? E essa crise não começou nos gabinetes, começou com um sermão, em 1511. O frei Antônio de Montesinos, lá na ilha de Hispaniola, se virou para os colonos e perguntou na cara deles: essa gente não são homens? Eles não têm almas racionais? Essa pergunta foi como uma bomba. Acendeu um debate em todo o Império Espanhol sobre a humanidade e os direitos dos povos indígenas. Esse debate chegou ao auge na famosa Junta de Valladolid. De um lado, a gente tinha Bartolomeu de Las Casas defendendo com unhas e dentes que os indígenas eram seres humanos completos com direito às suas terras. Do outro, Juan Ginés de Sepúlveda, usando ideias de Aristóteles para argumentar que eles eram escravos por natureza. Isso não era um debate pequeno. Era uma discussão sobre a própria definição de humanidade. Foi no meio desse fogo cruzado de ideias que a Escola de Salamanca teve uma sacada. Eles precisavam de um conceito jurídico novo, algo para organizar as relações nesse mundo que, de repente, ficou enorme. E esse conceito era o ius gentium, ou o direito das gentes. A ideia era revolucionária para a época. Eles disseram o seguinte: todas as nações, todos os povos, estão ligados por um conjunto universal de leis naturais. Todo mundo faz parte de uma única comunidade global. Pensa bem, isso significava uma lei que valia para todos, em qualquer lugar, e não só para os cristãos na Europa. Foi ali que nasceu a sementinha do que a gente hoje chama de direito internacional. Mas a Revolução de Salamanca não parou no direito, não. Ela foi além, entrando em questões bem profundas de fé e, olha que interessante, da nova economia global que estava nascendo. Pois é, eles também foram pioneiros na economia.
Um jurista de Salamanca, Martim de Azpilcueta, sacou uma coisa que parece óbvia hoje, mas era genial na época. Ele foi um dos primeiros a perceber que a quantidade de ouro e prata chegando das Américas estava fazendo os preços subirem na Europa. Basicamente, a teoria quantitativa da moeda, a base do monetarismo nascendo ali no século XVI. E nem tudo era sobre o mundo lá fora. Dentro da própria igreja, o debate pegava fogo. Tinha uma briga teológica gigante entre dominicanos e jesuítas sobre a graça de Deus e o livre-arbítrio. A coisa ficou tão, mas tão quente que a Inquisição precisou entrar no meio e proibir a publicação de livros sobre o assunto. Dá para imaginar a intensidade? Chegamos na nossa parte final. Agora a gente vai ver como tudo isso sobreviveu ao tempo. Porque mesmo depois que a influência da escola diminuiu, as ideias deles não morreram. Pelo contrário, elas continuaram ecoando e moldando o mundo até chegar no que a gente conhece hoje. E que legado, hein? Pensa só, os fundamentos do direito internacional, as primeiras teorias de direitos humanos universais, o pensamento econômico pioneiro, as teorias sobre quando uma guerra é justa. Tudo isso tem raízes profundas em Salamanca. São conceitos centrais para o nosso mundo hoje. E isso leva a gente à pergunta final. Se as ideias deles estão por toda parte, por que essa história foi tão esquecida? A escola de Salamanca é um lembrete muito forte de que as bases do nosso mundo muitas vezes estão escondidas em histórias que a gente precisa redescobrir.